cada movimento que a gente faz. Desde pegar uma xícara de café até correr uma maratona, é uma dança complexa de forças e estruturas. Mas e se o mundo ao nosso redor não estivesse em sintonia com essa dança? O resultado é desconforto, ineficiência e, na pior das hipóteses, lesões. Nesta análise, a gente vai mergulhar em como o design pode e deve trabalhar em total harmonia com a biologia do nosso corpo. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com a ciência por trás do movimento, depois dá uma olhada nas forças que estão em jogo, conecta o design com a biologia, vê uns exemplos práticos e, no fim, a gente monta nosso próprio guia de boas práticas. Vamos lá? Então, se a gente quer criar coisas para o corpo humano, o primeiro passo é, claro, entender o manual de instruções dele. É exatamente aqui que entra a ciência do movimento, que é a base para tudo o que a gente vai ver a seguir. E tudo começa com uma pergunta que é fundamental. Afinal de contas, o que é biomecânica? Olha, a resposta por sorte já está no nome. Bio, que vem de vida, e mecânica, que é sobre força e movimento. De um jeito bem simples, a biomecânica usa as leis da física para entender como os seres vivos se movimentam. E para fazer isso, ela se apoia em 3 pilares principais. O primeiro pilar é a anatomia. Pensa nela como se fosse um mapa, a planta baixa do corpo. Ela mostra para a gente todas as peças, ossos, músculos, tendões e como tudo isso se encaixa. É basicamente o hardware do nosso sistema. Logo depois vem a fisiologia. Se a gente disse que a anatomia é o hardware, a fisiologia é o software. É o estudo de como os sistemas todos funcionam. Sabe como o cérebro manda um comando, o sistema nervoso leva e um músculo contrai? A fisiologia explica toda essa comunicação interna que gera o movimento. E, finalmente, para fechar essa tríade, a gente tem a mecânica. Se a anatomia é o hardware e a fisiologia é o software, a mecânica são as leis da física que governam tudo isso. Ela analisa tanto as forças que vêm de fora, tipo a gravidade puxando a gente para baixo, quanto as forças internas que nossos músculos criam para lutar contra ela. Entender essa dinâmica é o segredo para otimizar o desempenho e, o que é crucial, para evitar lesões. Então, para que juntar anatomia, fisiologia e mecânica? O objetivo é bem claro. A ideia é dissecar o movimento para poder melhorá-lo. Seja para ajudar um atleta a ganhar alguns milissegundos numa prova, ou para redesenhar uma ferramenta de trabalho e evitar uma lesão crônica. É a ciência da otimização e da segurança em ação. Beleza. Agora que a gente já tem a base, vamos um pouco mais fundo e entender as forças que a biomecânica estuda. Algumas delas a gente vê, outras são completamente invisíveis a olho nu. Essas forças se dividem em 2 grandes grupos, as externas e as internas. A biomecânica externa foca naquilo que a gente consegue ver e medir por fora. Pensa na velocidade de um corredor ou no impacto do pé no chão. Já a biomecânica interna investiga o que a gente não vê, a tensão lá nos tendões, a pressão dentro das articulações para que aquele movimento aconteça. Pensa nesse skatista aqui. A gente consegue medir a velocidade dele na rampa, a altura que ele alcança no salto, a força da gravidade agindo sobre ele. Tudo isso é biomecânica externa. São as forças e os resultados visíveis da interação entre um corpo e o ambiente ao redor. Agora, vamos olhar para dentro. Numa prancha como essa, as forças são invisíveis, mas são enormes. A tensão nos músculos do abdômen, a pressão nos ombros, isso é biomecânica interna. E são justamente essas forças que, se forem mal gerenciadas, levam à fadiga e às lesões. Ok, a gente entendeu a ciência, mas e aí? Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em algo prático, palpável? É exatamente aqui que o design se encontra com a biologia, num campo chamado ergodesign. E mais uma vez um nome já entrega o ouro. Ergo, do grego, significa trabalho, e design, bom, é projetar. Então é literalmente projetar para o trabalho que o corpo humano realiza. O ergodesign é essa disciplina que constrói a ponte entre a biomecânica e a criação de objetos e espaços. É como define muito bem o especialista Marcelo Soares. O foco está na interação. Não é só sobre o objeto, e nem só sobre a pessoa. É sobre a relação que existe entre os dois. Como essa cadeira interage com a coluna, como este controle de videogame interage com a mão. E é aqui que a mágica acontece, que tudo se conecta. O ergodesign não é uma coisa isolada, sabe? Ele vive exatamente nesse cruzamento do design, que foca em criar produtos, com a ergonomia, que traz todo o conhecimento da biomecânica, da fisiologia e até da psicologia. É a fusão perfeita entre a forma e a função humana. Mas chega de papo teórico. Vamos ver como o ergodesign realmente funciona no mundo real e como ele transforma a vida das pessoas para melhor. A gente vê essa transformação em todo o canto. À esquerda, um problema clássico.
uma pessoa levantando peso do jeito errado, o que coloca uma pressão perigosíssima na coluna. À direita é uma solução que vem direto do ergodesign. Um exoesqueleto que entende as forças do corpo e ajuda a redistribuir, auxiliando o movimento e protegendo o trabalhador. E não precisa pensar só em grandes indústrias, não. O ergodesign provavelmente está na sua mesa de trabalho agora mesmo, a altura do seu monitor, que evita a tensão no pescoço, o formato do seu mouse, que foi pensado para prevenir lesões no pulso, a curvatura da sua cadeira. Tudo isso é ergodesign aplicado, buscando mais conforto e saúde no nosso dia a dia. Para a gente fechar, que tal consolidar tudo que a gente viu num guia prático? Um verdadeiro manual para quem quer começar a aplicar os princípios do ergodesign. Então, como a gente aplica isso na prática? O processo pode ser resumido num ciclo de 4 passos bem simples. Primeiro, analisar. Observe a tarefa, os movimentos, as posturas. Segundo, identificar. Mapeie as forças biomecânicas que estão em jogo, tanto as internas quanto as externas. Terceiro, otimizar. Crie o objeto ou o ambiente para reduzir o estresse e aumentar a eficiência. E o mais importante de tudo, o quarto passo, avaliar. Teste com pessoas de verdade. Um bom design não acaba na prancheta, ele evolui com o feedback de quem usa. Isso tudo nos leva a uma última provocação. Hoje, a gente projeta cadeiras e mouses. Amanhã, com interfaces neurais, com realidade aumentada, a linha entre nosso corpo e a tecnologia vai ficar cada vez mais fina. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande desafio, a próxima fronteira para um design que realmente entende e serve ao corpo humano?